nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Bom dia, família de Deus. Hoje estaremos dando início em 40 dias de oração. Temos por título Rompendo cadeias, quebrando grilhões. O nosso versículo-chave deste propósito de oração é João capítulo 8, versículo 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos aqui para desafiar você, para convocar você, para que possamos entrar dentro de um propósito de oração, de jejum, durante esses últimos 40 dias do ano de 2021. Uma preparação para o 2022 e para a edificação da nossa vida espiritual, como igreja, como filhos de Deus, como família de Deus. E eu quero declarar uma palavra de libertação nesses dias, para que você possa desfrutar de uma nova vida fundamentada em Jesus Cristo, no poder do Espírito de Deus. Que você possa romper com as cadeias do mal, que possa ser quebrado os grilhões, os aprisionamentos que a sua vida tem ficado sujeita nesses últimos tempos. Nós estaremos tratando aqui, durante esses 40 dias, sobre temas fundamentais. Iremos falar sobre 3 princípios e 37 pecados que têm aprisionado a humanidade. E a origem de todo este propósito, nós temos aqui um desafio de romper com cadeias, de quebrar grilhões de aprisionamentos. E é por isso que iremos falar sobre a paternidade das trevas, o poder de domínio de Satanás sobre a humanidade, uma vez que a palavra de Deus, ela apresenta essa verdade que está descrita em João capítulo 8, versículo 44, que diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entenda que Jesus Cristo está trazendo uma orientação fundamental para a libertação das nossas vidas. Nós temos que entender com clareza o princípio da paternidade. Nós falamos dentro de um contexto anterior sobre a paternidade de Deus. Falamos sobre o amor, sobre a graça e sobre a comunhão que está fundamentada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E agora nós vamos estar apresentando um outro lado dessa história, que é um entendimento da paternidade das trevas. Uma coisa é a paternidade divina, é a paternidade de Deus, ao qual Jesus nos orienta a entender isso dentro do caminho da oração Pai Nosso que estás nos céus. Mas também Ele orienta para que tenhamos cuidado, para que nós não estejamos entregues para a paternidade das trevas, que tem como filha a mentira. A mentira é a filha principal da paternidade das trevas. Aqui no versículo 44 do capítulo 8 de João, ele fala a respeito desta geração
que tem o diabo por pai. Por isso ele começa no versículo dizendo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Veja que há um fundamento aqui para essa paternidade: o homicídio, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, ou seja, ele é o contrário da verdade. Se o Filho de Deus é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em contraponto, o filho da paternidade das trevas é exatamente o engano, a mentira. Porque ele diz, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, doravante, durante esses 40 dias, que você esteja com o teu coração aberto para entender esse fundamento. E nós, dentre o universo dos 3 princípios da paternidade das trevas, iremos iniciar falando sobre a vaidade. A vaidade é uma pessoa, é um governo. É por isso que Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, ele dedicou um livro inteiro para falar sobre esse princípio, sobre esse fundamento, chamado vaidade. No livro de Eclesiastes, capítulo 1, ele inicia exatamente dizendo palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades. Veja que há uma pessoa no sentido singular e um universo no plural, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Que a gente possa assim mergulhar na dimensão desse princípio que é enganoso, mentiroso e que faz parte desse universo das trevas. E nós precisamos nos superar, vencendo essa cadeia, esse aprisionamento chamado vaidade. E uma pessoa liberta, uma pessoa livre, ela tem como missão principal se libertar desse fundamento, dessa paternidade maligna, essa figura de Lúcifer, que é a vaidade. Vaidade, ela significa característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela esperança de reconhecimento e ou admiração de outra pessoa. Demonstra excesso de vaidade ao falar. Decidiu fazer caridade por vaidade pura, ou decide-se fazer qualquer gesto, qualquer atitude, qualquer ação, seja filantrópica, seja de afetividade, tendo por fundamento não o amor, mas a vaidade, a pretensão própria, aquilo que leva o nosso ego acima do cumprimento de uma missão em amor. Por isso, a vaidade, ela pega o ser humano de dentro para fora, aonde aparece o eu, aparece a figura central humana e não dá a glória a Deus. Foi isso que ocorreu com Lúcifer, quando ele almeja, quando ele deseja ser melhor, superior, mais belo, mais glorioso, mais poderoso do que o Criador. É exatamente nesse momento que a vaidade é estabelecida. É a paternidade, é o fundamento das trevas. Por isso,
Estaremos assim no decorrer desses 40 dias, falando sobre todos esses princípios, sobre todos esses fundamentos e sobre esses pecados que aprisionam a humanidade. E para que a gente seja liberto, para que a gente seja livre, nós precisamos romper com essas cadeias debaixo de uma consciência, de uma sabedoria, debaixo de um pleno entendimento do propósito de Deus, que é amor e não vaidade. Então, por um lado, nós temos a paternidade divina que funciona, que tramita, que gira no amor. Por outro lado, nós temos uma paternidade das trevas que gira, que se fundamenta na vaidade. A vaidade é a essência das trevas, é a essência do pecado, é a originalidade do pecado. Por isso, eu convoco você, eu chamo você para um desafio em oração, em jejum, em proclamarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nação. Quando olhamos a realidade de um país que está em bancarrota, que está em fracasso, é porque a vaidade está aflorada sobre seus governantes. E nós deixamos de buscar o amor e a essência de Deus para impor um egocentrismo, um eu, um Deus. Todos os impérios foram confrontados por Deus, porque os imperadores se colocaram no lugar de Deus por vaidade. Foi o que ocorreu com Nabucodonosor, quando o Senhor o confrontou e trouxe sobre ele um juízo que o tornou um verdadeiro animal. A vaidade conduz o homem a uma vida animalesca, a uma vida grossa, ignorante, como um animal. Você passa a andar por instinto, pela força da carne. A vaidade distorce a verdade, distorce o amor. Na verdade, a gente precisa abrir o coração e deixar Deus governar o nosso espírito, quebrando essa cadeia, arrancando esses grilhões da nossa alma que nos aprisiona nesse universo chamado vaidade. Então que Deus abençoe nesse primeiro dia de propósito. E amanhã nós estaremos trazendo o segundo princípio da paternidade das trevas. Que Deus te ilumine nesse dia. Que a glória do Senhor resplandeça sobre sua vida, sobre sua casa e sobre a sua família. E que nós possamos estar nos levantando para um novo tempo, onde a gente entenda o significado da coletividade e não a vaidade da individualidade. O Senhor nos chama para sermos coletivos, igreja, um fazendo parte do outro, e não indivíduo lutando pelos seus próprios interesses dentro de um campo de distanciamento. Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós louvamos o Teu nome nesse dia que nós lançamos esse desafio de 40 dias de oração e de jejum para que possamos vencer o poder das trevas sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a nossa família. Eu libero hoje uma palavra, Senhor, de destravamento na vida de muitas pessoas, de cura, de libertação na vida de muitas pessoas, e que o Teu Espírito esteja sendo esse óleo que vem para destravar, esse óleo que vem para curar, esse óleo que vem para sarar o nosso interior. Eu declaro uma palavra de libertação contra esse princípio da vaidade, que o Teu povo possa aprender a viver no caminho da humildade, que é o oposto da vaidade. Que o Teu amor, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito, gerando comunhão, possa estar trabalhando no coração de cada pessoa de forma sobrenatural nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero também reforçar esse convite a você.
Você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição no canal da igreja. Você acione o sininho para receber as notificações, curta as nossas mensagens, compartilhe, porque nós estamos dentro de um desafio onde iremos alcançar pessoas para o reino de Deus e para um novo entendimento concernente à batalha espiritual. Tenha todos um bom dia, até amanhã, com a graça de Deus.